Olá, meus amigos investidores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje entraremos no detalhe do Fiagro RZAG11. Vamos ver todas as expectativas, o que é que dá para esperar, questão de exposição, riscos, o segmento aí que vem bem conturbado aí devido a várias inadimplências que vem apresentando em outros fundos. A gente vai dar uma olhada nos riscos inerentes ao RZAG e já iniciamos aqui a questão dos números iniciais do seu relatório. Temos aqui uma taxa média de CDI mais 5, que é uma taxa relativamente alta, uma taxa high yield. Questão de dividend yield é um dividendo forte, um dividendo acima de 1% ao mês e 92,6% das operações são de originação própria. O que quer dizer essas originações próprias? São operações aí que já fazem parte assim do conhecimento da equipe, né? São equipe, inclusive essas operações, quando você tem uma originação e estruturação própria, normalmente ela tem prêmios implícitos ali dentro daquelas operações que podem gerar um ganho extra em caso de algum refinanciamento, reperfilamento ou até um acréscimo ou qualquer movimentação, às vezes até a finalização também da operação, às vezes tem prêmios implícitos ali. Esses prêmios que a gente fala são dinheiros implícitos, né? Ganhos implícitos aí dentro das operações. O último dividendo foi 10 centavos e meio, ele tem atualmente 34 ativos em carteira, ok? A gente vai já olhar que tem exposição bem alta nessa carteira, ok? Dando uma questãozinha do risco aí mais elevado devido à questão de exposição, e o valor patrimonial de 9,56. Ele está sendo negociado com um baita desconto em relação ao valor patrimonial, volta aí de 8,50, vai indicar aqui 11% de deságio no valor de mercado em relação a esse valor patrimonial. Na questão de alocação, o fundo está com alocação aí de 102,15%, ou seja, tem 2,15% de alavancagem. Número de cotistas superior a 87 mil cotistas e uma liquidez aí de 1,8 milhões de reais. Tá tranquilo a questão de liquidez, apesar de ser um segmento que é a questão do Fiagro, né? Ser um segmento relativamente pequeno, ele tem um número considerável de cotistas. Vamos aqui à frente, ele vai falar um pouco sobre o cenário macro, a questão das commodities, questão de soja, milho. A gente vê, deu uma subida de preço aí na reta final. Na questão do milho tem suas oscilações, mas enfim, vamos avançar isso aqui, vamos voltar mesmo sobre o ativo. Na questão dos retornos, a gente já viu o resultado, o yield de 1,21, o detalhe, cotistas já vimos também, o detalhe foi que esse mês ele teve que usar reservas, ok? Ele teve um resultado por cota de 9 centavos, usou 2 centavos para chegar aos 11, questão de oscilação, e isso deve-se ao fato da quantidade de dias úteis, né? Ele até vai citar operações, principalmente nos FIIs, né? Tem essa questão da quantidade de juros que está linkado diretamente à quantidade de dias úteis do mês. Então, normalmente, dias úteis menores tem ali um valor de juro, um valor de receita menor. Ele vai até falar algo bem interessante aqui a respeito do Fiagro, né? 17% dos investidores dele, né? Assim, o percentual de cotistas que ele tem corresponde a 17% de todos os investidores de Fiagro, né? A gente vê o quão pequeno ainda a questão dos Fiagros, apesar de ter crescido bastante, ainda é um número relativamente pequeno, até porque é um produto relativamente novo também. É tanto que até a quantidade de operações também, juntando aí todos os Fiagros, são relativamente pequenas, né? Você pega ali vários fundos, você pega ali a listagem das operações, você vê várias operações que se repetem bastante em outros fundos, né? Como se o volume ainda fosse pequeno. Temos aqui a questão de rentabilidade, temos aí CDI mais 4,08, deu uma aumentada no último mês, até a questão também do CDI vem dando uma caída, inclusive vai falar sobre as projeções do CDI lá no final do relatório, a gente vai já chegar nessa parte. Questão de alocação também deu uma reduzida, deve reduzir um pouco a alavancagem, está por volta aí dos 2%. Aqui a gente tem um resumo de rentabilidade, né, comparando retorno com o CDI, pegando aí os últimos 2 meses. Na questão do posicionamento atual, ele está com 2,15 da alavancagem e recebeu aí de volta, né, a finalização das operações, duas operações do grupo Lê, no caso 10 milhões de um CRA pulverizado e 33 milhões de um CRA pulverizado Lê e Safra Sul. Inclusive ele vai falar à frente, né, já está buscando fazer a alocação desses 43 milhões de reais em outras operações. Atualmente o fundo é totalmente indexado a CDI, não tem nenhuma operação atrelada à inflação ou qualquer outro indexador. Por garantias, 93% de alienação fiduciária de terras. A gente tem aqui o portfólio por prazo, tem questão de duration, 33% aí tem um duration acima de 3 anos. Outro ponto aqui que é bem interessante do fundo, que é bom o cotista estar ciente, é a questão da segmentação, né? A questão da cultura. Temos aqui 45% são operações vinculadas à soja, ok? A produção de soja. E, além disso, 19% de operações que são
questão também de soja, né? Só que agora a questão da semente de soja, ou seja, 64% do fundo está ligado diretamente à soja, né? Caso você venha a ter um problema com a produção de soja, uma queda forte de preço, algum problema ou alguma praga que vier a prejudicar a questão de soja, né? O fundo vai estar aí 64% vinculado à soja, né? Questão de estratégia, temos aqui 96% são operações aqui que é realmente para longo prazo, né? Faz parte da estratégia do ativo. Também temos aqui o portfólio na questão da distribuição geográfica. Nas perspectivas, ele vai falar que a gestão entende que o cenário de queda de juros até o final do ano se alterou, ou seja, não se deve manter nesse mesmo ritmo de quedas, né? Inclusive prevê perder força nessa queda dessa Selic, né? A queda seja a valores menores do que o que vinha acontecendo. Ele vinha caindo a cada 0,5%, né? A cada 1.000 ponto percentual, depois para 0,25%. Então, ele prevê até que deve perder mais força nesse sentido. Inclusive, é esperado mais uma queda até o final do ano. Ele prevê aí a Selic fechando entre 10,25% e 10%, né? Valores ainda relativamente altos. A estratégia de economizada reversa continua sendo uma boa alternativa, né? Visando esses dados, ok? E a gestão trabalha ativamente para conseguir realocar o valor recebido, os 43 milhões que a gente viu lá das operações. Vamos dar uma olhada como é que está a listagem das operações, porque temos pontos aqui também, pontos de risco a respeito de operações com altas concentrações. Ele ainda tem a KPS aqui em duas operações e valores acima de 20% de posição. Só uma operação aqui vai dar 20,5% e outra operação aqui com 1,5%, ok? Vai dar aí 22% de exposição, que é um número bem alto, né? A gente está falando de um segmento que tem um risco considerado. A gente viu uma taxa também alta, CDI mais 5, ou seja, tem uma exposição também na questão de soja. São vários riscos inerentes ao RZAG. É importante o cotista estar ciente a respeito desses números. Além disso, ainda tem outra operação aqui no caso da Tafona com uma exposição de 17%. Ou seja, muito alto. A gente somar aqui só essas duas operações, aí vai dar aproximadamente aí 40% de exposição em apenas duas operações, né? Tem toda essa questão do risco dos fiagros, como a gente falou, todos os riscos inerentes aí ao produto. Comenta aí se você tem um ativo, o que é que você acha desse momento, beleza? A gente já entra no final do relatório e nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e participar do grupo Telegram, o link vai estar na descrição. E valeu!